estudo do livro Fonte Viva. Meu nome é Andréia e nós vamos então dar prosseguimento às reflexões do capítulo 132, intitulado Tendo Medo. Mas antes de iniciarmos, vou convidar a todos para que a gente faça a prece. Então nós vamos nesse momento nos acalmando, elevando o nosso pensamento, nos ligando aos nossos mentores individuais, esses amigos que nos acompanham, que nos auxiliam no seu carinho, na sua presença. E assim nós vamos pedindo que eles possam nos amparar, nos conduzir no estudo do livro Fonte Viva, para que possamos ter a compreensão, o entendimento que nós tanto necessitamos. E assim nós vamos então nos ligando a Jesus, nosso Mestre amado, agradecidos por todos os ensinamentos, pelos exemplos, que Ele possa nos conduzir na nossa jornada. E vamos nos ligando a Deus, nosso Pai maior, agradecidos pela vida, pelas oportunidades, através da prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cairmos em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Então, o capítulo 132, ele se inicia com um trecho do Evangelho que diz assim: E tendo medo, escondi na terra o teu talento. Isso está em Mateus, capítulo 25, versículo 25. Na parábola dos talentos, o servo negligente atribui ao medo a causa do insucesso em que se infelicita. Receber a mais reduzidas possibilidades de ganho, contar apenas com talento e temer a lutar para valorizá-lo. Quanto aconteceu ao servidor invigilante da narrativa evangélica, há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam e recolhem-se à ociosidade, alegando o medo da ação. O medo de trabalhar, o medo de servir, o medo de fazer amigos, o medo de desapontar, o medo de sofrer, o medo da incompreensão, o medo da alegria, o medo da dor. E alcançam o fim do corpo como sensitivas humanas, sem o mínimo esforço para enriquecer a existência. Na vida, agarram-se ao medo da morte. Na morte, confessam o medo da vida. E a pretexto de serem menos favorecidos pelo destino, transformam-se gradativamente em campeões da inutilidade e da preguiça. Se recebeste, pois, mais rude tarefa no mundo, não te atemorizes à frente dos outros, e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. Por mais sombria seja a estrada que foste conduzido pelas circunstâncias, enriqueça-a com a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. Então, neste capítulo, Emmanuel nos chama a atenção para um dos maiores obstáculos ao nosso progresso espiritual, que é o medo. Esse medo que nos paralisa, nos impedindo de prosseguir adiante no nosso aprendizado. Então, na parábola dos talentos, Jesus apresenta um servo que recebeu apenas um talento. E aí, temendo perder aquilo que lhe fora confiado, ele preferiu enterrá-lo em vez de utilizá-lo. E quando o Senhor então retorna, o servo justifica a sua atitude, dizendo que havia agido por medo. Então, um dos aspectos importantes dessa parábola é que o servo não fracassou porque recebeu pouco, mas porque nada fez com aquilo que ele recebeu. E muitas vezes nós acabamos agindo da mesma forma, em alguns momentos nos considerando pobres de recursos, oportunidades, capacidades,
a gente passa a acreditar que não tem condições de realizar algo útil. E aí então surgem os mais variados receios, seja o medo de trabalhar, o medo de servir, o medo de fazer amigos, o medo de desapontar, o medo de sofrer, o medo da incompreensão, o medo da dor, o medo de errar. E aos poucos então o medo se transforma em justificativa para a inércia. Mas aí então Emmanuel nos ensina que o medo, ele não é justificativa aceitável perante a lei divina, porque nós fomos criados para crescer, para aprender e servir. Então, tudo o que nós somos são resultados das nossas conquistas feitas por milhares de anos, inclusive esse corpo que nós temos hoje. Então, todo o nosso progresso, seja ele espiritual, moral ou intelectual, são resultados do nosso esforço. Portanto, perante a lei divina, hoje nós somos resultados das nossas ações no decorrer da nossa jornada evolutiva. E aí no livro Parábolas Evangélicas, do Rodolfo Caligares, tem um trecho que diz assim: os servos que multiplicaram os talentos representam os homens que sabem cumprir a vontade de Deus, empregando bem a fortuna, a cultura, o poder, a saúde ou os dons com que foram aquinhoados. O servo que deixou improdutivo o talento simboliza os homens que perdem as oportunidades ensejadas pela providência para o seu adiantamento espiritual. Então, os talentos representam todos os recursos que Deus nos concede, seja a inteligência, a saúde, o tempo, o conhecimento, os recursos materiais, a oportunidade de trabalho, a capacidade de servir e de fazer o bem. Então, toda criatura recebe talentos em quantidades diferentes conforme as suas necessidades evolutivas e a sua capacidade de administrá-los. Por isso, o problema não é possuir pouco ou muito, né? O real problema é não utilizar o que a gente possui. E aí, à primeira vista, o servo parece ter agido corretamente ao devolver exatamente o único talento que ele havia recebido. Então, do nosso ponto de vista humano, isso poderia ser considerado um ato de justiça, pois ele preservou intacto o patrimônio que lhe foi confiado. Então, para nós encarnados, frequentemente ser justo significa devolver na mesma medida aquilo que recebemos. Contudo, essa compreensão permanece limitada à lógica da retribuição. Então, quando aplicada à vida espiritual, pode revelar um certo egoísmo, né, de contentar-se entregar apenas aquilo que foi recebido sem nada acrescentar. Então, na lógica divina é diferente. Deus não nos concede dons, oportunidades ou recursos para que permaneçam estagnados. Tudo o que recebemos é um convite à multiplicação para gerar o bem e alcançar outras pessoas. Por isso, a parábola não elogia a simples conservação do talento, mas espera a sua multiplicação. Então, enterrar o talento por medo significa interromper esse fluxo de abundância e deixar de cumprir a finalidade para a qual o dom foi concedido. Então, a lógica do amor não é da retribuição, mas da multiplicação. Então, quem vive fazendo contas do quanto dá e o quanto recebe, ainda permanece preso à contabilidade humana. Na contabilidade de Deus, prevalece a generosidade. Então, Deus é incomensurável e o seu amor jamais pode ser reduzido aos nossos cálculos. Então, quem estende a mão para auxiliar o próximo, descobre que muitas outras mãos lhe serão estendidas, porque a lógica do amor de Deus é sempre da abundância e nunca da escassez. E é por isso que o servo que enterrou um talento acaba não fazendo diferença alguma. A sua presença ou a sua ausência pouco altera a realidade, porque o dom que ele recebeu não se transformou em benefício para ninguém.
o talento permaneceu estéril. Então Deus espera que aquilo que nos confiou se multiplique para o bem. Então o amor começa justamente onde termina o dever. Cumprir uma obrigação é apenas o ponto de partida. Amar é sempre ir além. Então é o alimento preparado com carinho, é o acolhimento oferecido com ternura, é desejar um bom dia acompanhado de um sorriso sincero, é oferecer o auxílio com boa vontade, é o ensinamento transmitido com paciência, é o trabalho realizado com dedicação. Então, em cada um desses gestos existe algo que ultrapassa o simples cumprimento da obrigação. Coloca-se uma parcela da própria alma, doa-se algo de si mesmo e entrega-se ao outro um sentimento sincero de lhe desejar o bem. Então, multiplicar os talentos não significa apenas aumentar os bens e os resultados. Significa colocar naquilo que Deus nos confiou o nosso amor. Então, é transformar os dons recebidos em serviço, em cuidado, esperança, em vida. É colocar o que recebemos no fluxo da abundância do amor, onde nada permanece estagnado, porque tudo o que é oferecido com generosidade cresce, se multiplica e alcança muitos outros corações. E a parábola também nos ensina a importante lição da humildade, porque nada que possuímos nos pertence de forma definitiva. Então, somos apenas administradores temporários dos bens que Deus coloca sob a nossa responsabilidade. Então, nossa inteligência, nossos recursos, nossa posição social e até mesmo nosso corpo físico são instrumentos que a providência divina nos concede para o aprendizado e o aperfeiçoamento espiritual. E aí é nesse contexto que Jesus então ensina: aquele que é fiel no pouco também é fiel no muito. Porque ser fiel a Deus significa confiar na sua sabedoria, na sua justiça, procurando realizar da melhor maneira possível a tarefa que nos foi confiada, seja ela pequena ou grande. Então, nós não somos responsáveis pelos resultados finais, mas pelo esforço sincero que colocamos em nossas ações. O nosso compromisso não é controlar os frutos, e sim cultivar a fidelidade no cumprimento da nossa missão. Então, a nós cabe semear. Os resultados pertencem a Deus. O nosso verdadeiro compromisso é com a reforma íntima. Então, nós somos os co-criadores diante das responsabilidades que nos foram confiadas, colaborando com a obra divina por meio das nossas escolhas e do nosso trabalho. Entretanto, Deus é o Criador. Por isso, a nossa maior preocupação não deve ser com os resultados alcançados, mas sim com quem nós estamos nos tornando ao longo desse processo do aprendizado. Então, cada talento bem utilizado transforma não apenas a realidade ao nosso redor, mas também o nosso próprio coração. Aí, à medida então que a gente coloca os dons recebidos a serviço do próximo, nós crescemos interiormente. Então, a transformação íntima, ela acontece justamente na relação com o outro, quando multiplicamos os talentos em benefício do bem comum. E é assim que nós colocamos tudo o que recebemos no fluxo da abundância do amor, permitindo que os dons confiados por Deus produzam frutos, não apenas nas nossas obras, mas principalmente na nossa própria alma. E aí lá no livro Boa Nova, capítulo 6, intitulado Fidelidade a Deus, aprendemos que a fidelidade se constrói através do cumprimento dos nossos deveres e responsabilidades. Então, à medida que nós nos dedicamos às tarefas que recebemos, desenvolvemos novas capacidades. E aí, com isso, nós nos tornamos aptos a assumir responsabilidades maiores.
Então, ao mesmo tempo que nós ampliamos a nossa sintonia com os bons espíritos que nos inspiram e nos auxiliam. Então, a dificuldade deixa de ser vista como um castigo e passa a ser compreendida como oportunidade de crescimento moral. E aí o primeiro passo para essa caminhada é a gratidão. Que a gratidão, ela cultiva a humildade e nos ajuda a reconhecer a presença constante da misericórdia divina na nossa vida. Então, quem aprende a agradecer percebe que Deus nunca deixa de faltar oportunidades de renovação e aprendizado. E ao final, então, da parábola, os servos que multiplicaram seus talentos recebem novas responsabilidades, enquanto o servo negligente perdeu até mesmo o talento que ele possuía. E essa passagem, ela não representa uma punição divina, porque Deus não pune. Nós é que experimentamos as consequências naturais das nossas escolhas. Então, quem utiliza seus talentos desenvolve novas capacidades. Quem abandona permanece estagnado. Então, a omissão também produz consequência. E aí, às vezes a gente acredita que se não praticamos o mal, já estamos cumprindo com o nosso dever. Contudo, existe sofrimento gerado pelo bem que nós deixamos de realizar. Então, o talento enterrado simboliza toda a oportunidade desperdiçada de amar, de servir, de aprender, de crescer. Então, quando fugimos da prova ou deserdamos da missão, caímos na sombra novamente. Então, a lei de evolução, ela determina que cada espírito desenvolva por seu próprio esforço as virtudes que o aproximam da perfeição. Então, ninguém pode evoluir por nós. Lá no livro Pão Nosso, no capítulo 97, Emmanuel diz assim: não conseguirás comparecer ante as forças supremas da sabedoria e do amor com realizações e vitórias que não tenham sido vividas e conquistadas por ti mesmo. Então, a espiritualidade superior, ela pode nos inspirar, nos amparar, nos fortalecer, mas não pode substituir a nossa iniciativa. Cada aprendizado precisa ser conquistado pela experiência. Cada virtude precisa ser construída pelo exercício diário. E aí a trajetória de Paulo de Tarso ilustra essa realidade. Ele que possuía cultura, prestígio, influência, conhecimento. Contudo, no início, ele utiliza esses talentos de maneira equivocada. E aí, após ele se encontrar com Jesus, compreendendo os erros que ele tinha cometido, ele inicia um profundo processo de transformação. Então, não houve milagre. Houve esforço, renúncia, trabalho, testemunho de fé e perseverança. E aí Paulo então se tornou um exemplo de que ninguém se ilumina sem a participação ativa no próprio aperfeiçoamento. E a mensagem então da parábola dos talentos é um convite à ação. Todos nós possuímos recursos concedidos por Deus, todos recebemos oportunidade de servir. Todos podemos fazer algum bem, ainda que seja apenas uma prece sincera em favor de alguém. Portanto, o medo não pode servir de desculpa para a estagnação. Nosso dever é utilizar os talentos que recebemos, multiplicando-os através do trabalho, da caridade, do amor, da dedicação ao bem. E a paz íntima, então, ela não nasce da passividade, mas da adesão consciente aos ensinamentos de Jesus. E aí lá no livro Relicário de Luz, tem uma mensagem intitulada Palavras Fraternais, que foi psicografada pelo Espírito de Natanael. E essa mensagem nos auxilia a compreender que o crescimento espiritual acontece de forma gradual. Então, cada virtude prepara o caminho para a seguinte. Então, o trabalho nos renova,
A renovação nos torna melhores. Ao nos melhorar, elevamos a nossa maneira de viver. Essa elevação, então, amplia a nossa compreensão. E aí, a partir do momento que a gente compreende, naturalmente passamos a servir. E o serviço, ele desenvolve a humildade. E a humildade ilumina a consciência. E quem se ilumina sente o impulso de ajudar. E quem ajuda aprende a perdoar. E o perdão, ele gera paz. A paz abre espaço para o verdadeiro amor. E quem ama sabe esperar porque confia em Deus. E dessa confiança nasce a fé, que conduz à renúncia do egoísmo, do orgulho e dos apegos. E é esse caminho de transformação interior que então nos conduz à vida eterna, iniciada desde agora pela vivência do Evangelho. Então nós construímos a paz dentro de nós quando nos tornamos colaboradores da obra divina, fazendo a nossa parte com humildade e confiança. Então, no retorno à pátria espiritual, não levaremos conosco aquilo que recebemos, mas aquilo que conseguimos construir em nosso próprio espírito, através do amor, do trabalho e da fidelidade a Deus. Mas, se nós permitirmos que o medo nos paralise, deixaremos de desenvolver os talentos que Deus nos confiou e desperdiçaremos as oportunidades de crescimento que a atual encarnação nos oferece. E assim, então, nós vamos retornar à pátria espiritual praticamente da mesma forma que chegamos, sem haver enriquecido a nossa alma pela vivência do amor, pelo serviço ao próximo e pela transformação íntima que se constrói pela utilização dos dons recebidos. Então, essa reflexão que eu havia preparado, e nós vamos então encerrando com as vibrações. Então, convido a todos para que nos acompanhem nas vibrações. E assim, então, nós vamos nesse momento, com muita alegria, gratidão, juntamente com os amigos espirituais aqui presentes, vamos envolvendo todo o planeta em muita luz, em muita paz, emanando de nossos corações os melhores sentimentos de paz, de equilíbrio, envolvendo a cada coração, para que possa sentir a presença do nosso Mestre, fortalecendo, renovando a esperança, o equilíbrio e a paz. Que cada irmão possa ser envolvido em muita luz. E assim nós vamos vibrando por todos aqueles que se encontrem envolvidos pela revolta, pelo desalento, que possam ser socorridos, amparados, fortalecidos em muita luz. Vamos vibrando por todos os irmãos que se encontrem aparentemente desamparados, necessitando do auxílio, do abrigo, do alimento, do fortalecimento. E assim vamos vibrando por todos os lares, por todas as famílias, nessa abençoada oportunidade da construção do bem e da paz, fortalecendo os laços de amor, de respeito, de união, de fraternidade, de solidariedade. E assim vamos vibrando pelas crianças, pelos jovens, pelos idosos, que possam ser socorridos, envolvidos no amparo, no auxílio que necessitam. E assim vamos vibrando por todas as casas de caridade, por todas as casas de oração, para que possam dar prosseguimento a esse trabalho tão importante de amparo e auxílio a todos aqueles que buscam ajuda. E assim vamos pedindo licença para vibrar por nós mesmos, pelos nossos lares, familiares,
fortalecendo em nós os bons propósitos de servir e de sermos úteis. Que assim seja, graças a Deus. E assim então agradeço a todos pela atenção e desejo uma ótima semana.